Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, conseguindo estudar, apesar desse momento caótico que a gente está vivendo. É importante aí a dedicação de vocês, né? Pois bem, eu fiquei devendo a resolução da primeira lista de exercícios que eu mandei no Drive para vocês. Agora eu vou fazê-la aqui nesse vídeo, disponibilizado também. E nas próximas eu vou mandar no fim de cada uma o gabarito, certo? Aí pretendo nas monitorias ir resolvendo com vocês, caso apareça alguma dúvida, tá bom? A gente vai fazendo assim. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Então vamos lá. Questão número 1 da PUC do Paraná diz assim: com base na leitura de Dom Casmurro e considerando a importância de Machado de Assis para a literatura brasileira, que a gente discutiu bastante, identifique as alternativas como verdadeiras ou falsas. A primeira: escrito quando o realismo era a estética dominante, Dom Casmurro é antes um romance filosófico que um romance social. Tá certo, pessoal, porque veja bem, Dom Casmurro é de Machado, Machado se enquadra no realismo, certo? E é um romance filosófico porque tem todas aquelas questões que envolvem a filosofia, a sociologia, camufladas que o Machado de Assis faz pra gente, como eu tinha comentado com vocês. Lembra que a gente analisou o capítulo de Otelo, que faz uma reflexão social sobre as damas, os seus amantes, os seus atuais maridos, tudo isso camuflado, mas isso não deixa de ser uma filosofia por trás de tudo isso, entende? O desenvolvimento da filosofia e os questionamentos do Machado em cima de tudo isso, certo? Portanto, verdadeiro. A segunda: ao contrário de diversas heroínas românticas punidas com a morte por comportamentos inadequados para os padrões de sua época, a principal personagem feminina de Dom Casmurro, que é a Capitu, não morre no final da narrativa. Isso está errado, pessoal, porque ela morre sim. Não compactuando com o ideal das heroínas românticas, como Iracema morre por ser abandonada pelo Martim, por todo mundo. Capitu morre para que se prove o ciúme doentio, não uma prova, mas assim, do Bentinho, que é o narrador da história, ele simplesmente conta que Capitu morreu tantos anos depois que tudo aquilo se passou, como se para ele não tivesse mais importância nenhuma, entende? É isso então. Falso. Ainda que acreditasse no não ser pai de Ezequiel, Bento Santiago não deixou que isso interferisse na relação pai-filho e sempre quis ter o rapaz muito perto de si. Mentira! Ele sempre morou com a Capitu, principalmente depois da separação deles. Bentinho nunca quis saber do menino, cada vez mais ele odiava o menino porque ele via no menino os traços do amigo Escobar, o possível atuante nessa traição, que se é que houve ou que não houve. Portanto, alternativa falsa. E a última: assim como em Esaú e Jacó, que é outro romance do Machado, a presença do imperador e as referências à vida política brasileira são constantes em Dom Casmurro e interferem nos acontecimentos narrados. Isso está errado, pessoal, porque o imperador ele pode sim estar presente no tempo da narrativa, mas ele não interfere em nenhuma ação grandiosa, de grande importância no enredo, certo? Portanto, verdadeiro, falso, 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 alternativa letra A. Maravilha? Questão número 2 do ITA. Leia as proposições acerca de O Cortiço. A primeira: constantemente, as personagens sofrem zoomorfização, isto é, a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. Perfeito, pessoal. Isso é um excelente resumo para você entender o que é a zoomorfização, aonde ela atua, que é na literatura naturalista, e qual é um exemplo de um livro que isso é usado magistralmente, que é O Cortiço. Número 2. A visão patológica do comportamento sexual é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, do lesbianismo, da prostituição, etc. Tá certo também. Lembra que eu falei que O Cortiço é um romance cheio de cenas quentes, de cenas que a sociedade não estava acostumada a ler, porém estava acostumada a viver e a esconder? Então, é isso mesmo. Desculpa. Uma visão patológica do comportamento sexual. Maravilha? Tá certinho.
Número 3. O meio adquire enorme importância no enredo, uma vez que determina o comportamento de todos os personagens, anulando o livre-arbítrio. Isso é o que a gente estudou como determinismo. Vocês lembram do Hippolyte Taine falando que o meio, o momento histórico e a raça predeterminavam a ação dos personagens, né? Tá certo também. E a última, o estilo de Aloysio Azevedo dentro de O Curtiço confirma o que se percebe também no conjunto de sua obra, o talento para retratar agrupamentos humanos. Vocês lembram que eu disse que um dos outros livros de Aloysio Azevedo é Casa de Pensão. Casa de Pensão, você imagina, é uma pensão onde vivem várias pessoas. O Curtiço, mesma coisa, portanto, o talento para retratar agrupamentos humanos. Correto. Portanto, alternativa letra A, todas são verdadeiras. Certo? Questão número 3, Unifesp. A questão a seguir baseia-se no seguinte fragmento do romance O Curtiço. Fechou-se um entra e sai de marimbondos de fronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá, com os tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos. Ouviam-se os guinchos de Zulmira, que se espolinhava com o ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela de sua casa com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo, a sua alma extravagante de maluca. Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Pois bem, vocês viram aí o retrato de um dos incêndios do Curtiço provocados pela bruxa, uma das personagens. O caráter naturalista nessa obra de Aloysio oferece de maneira figurada um retrato do nosso país no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si e estes esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias materiais humanas. No fragmento, há várias outras características do naturalismo. Aponte a alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. Então vamos lá. Letra A. Exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos. Tá ok? É um comportamento anormal, como a gente percebe com a bruxa, e os instintos básicos de que as pessoas agiam como animais diante do fogo que se alastrava. A segunda, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor. Também dá certo, porque o Aloysio escreve uma coisa que passa no seu tempo. O seu tempo é a transição da escravatura para o negro livre, do Império para a República. Então, essa transição é narrada por ele em seus diversos livros. Portanto, a alternativa A está certa. As outras tem pelo menos um erro em cada uma, tá certo? Eu não vou me estender porque o vídeo já está longo, eu vou para as outras porque tem bastante coisa para a gente comentar. Caso vocês tenham alguma dúvida em alguma outra alternativa, pode entrar em contato comigo, fica à vontade que a gente converse sobre isso, tá bom? Número 4, da ESPN. Dos segmentos abaixo, extraídos de O Curtiço, também do Aloysio, marque o que não traduz um exemplo de zoomorfismo. Então vamos ver. Vamos começar de baixo para cima, porque essa vale a pena comentar. Alternativa E diz assim: Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito. Se comparou o Firmo a um cabrito, obviamente houve uma zoomorfização. Então, a letra E está certa, porque ele pede uma que não traduz esse exemplo, certo?
Alternativa D. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e multiplicar-se como larvas no esterco. Minhocar e larvas no esterco, justamente o exemplo que a gente viu em aula, perfeitamente um exemplo de isomorfização. Alternativa C. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Machos e fêmeas é sutil, mas não deixa de ser isomorfização, porque você só chama de macho e fêmea os bichos, certo? Alternativa letra B. Leandra, a machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Aí a própria palavra animal já diz, anca seria o quadril, então mais uma zoomorfização, portanto, a letra A seria a alternativa que responde à questão, mas que não apresenta uma zoomorfização. Tá ok? Zulmira, então, tinha 12 para 13 anos, era o tipo acabado de fluminense, pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente espintalgadas de sardas. Isso não tem nada de animalesco, nem de zoomórfico, ok? Número 5, da Unilavras, diz assim, ainda com relação ao cortiço, pede para julgar entre verdadeiro e falso. 1. É uma obra que pertence ao naturalismo brasileiro. Estamos cansados de saber disso, certo? 2. Como uma obra naturalista, faz uma abordagem patológica do homem. Analisa o homem em seus aspectos doentios, em seus aspectos fracos, corruptos, certo? Também. Número 3. Por ser escrita no século XIX, é uma obra romântica. Muito pelo contrário. Se a gente acabou de falar que ela é naturalista, ela nunca poderá ser romântica, certo? Portanto, a alternativa letra D de dado. Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas. Número 6, FUVEST 2013. Em 4 das alternativas abaixo, registram-se alguns dos aspectos que, para bem caracterizar o gênero e o estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, o crítico J.G. Melchior pôs em relevo nessa obra de Machado de Assis. A única alternativa que, invertendo, aliás, o juízo do mencionado crítico, aponta uma característica que não se aplica à obra. Preste bem atenção nesse não. Então vamos ver. A gente tem que achar alguma coisa que não se aplica a Memórias Póstumas. Tudo bem. Letra A. Ausência praticamente completa de distanciamento enobrecedor na figuração das personagens e de suas ações. Tá certo? O Machado de Assis, ele se distancia daquilo que é nobre para narrar aquilo que é podre. Certo? Alternativa letra B. Mistura do sério e do cômico, de que resulta uma abordagem humorística das questões mais cruciais. Exatamente, a característica primordial de Machado de Assis é a ironia. Então, a ironia é uma mistura do sério com o cômico. Você vai rir quando, na verdade, você está mostrando o problema, certo? Letra C. Ampla liberdade do texto em relação aos ditames da verossimilhança. Gente, isso é uma característica básica do realismo que a gente estudou, a primeira, inclusive. Verossimilhança. Então, obviamente correto, certo? Agora, a letra D. Emprego de uma linguagem que evita chamar a atenção sobre si mesma, apagando-se assim por detrás da coisa narrada. Isso está errado, pessoal. Porque, veja bem, ela não evita chamar a atenção sobre si mesma. Machado faz experimentos linguísticos, faz modulações que eu até na minha aula considerei mais modernas que o modernismo, porque vieram antes dele. Então, essa alternativa está errada, porque não condiz com a obra que a gente está analisando, certo? Machado de Assis, sim, faz emprego de uma linguagem culta, porém inovadora em muitos aspectos, em muitas construções sintáticas, e é isso, tá certo? Alternativa E, só para estar certo e a gente fechar com a D como a que responde a questão, alternativa E. Uso frequente de gêneros intercalados, por exemplo, cartas ou bilhetes, historietas, etc., embutidos no conjunto da obra. Isso é verdade. Tem um capítulo que é um epitáfio, tem outro capítulo que é uma carta, outro que é um diálogo, que parece um teatro. Enfim, ele vai misturando as coisas. Tá certo? Então, 6 ficou a letra D de dado. Ótimo. 7. FUVEST. O romance Memórias Póstumas publicou-se no momento significativo da literatura brasileira.
tanto para a carreira de Machado, como para o desenvolvimento da prosa no Brasil. Tornou-se um divisor entre... Agora, você tem que lembrar um pouquinho do surgimento do realismo no Brasil, propriamente dito. A gente disse que, em 1881, Memórias Póstumas cria o realismo brasileiro, funda, entre aspas. Então, é um divisor entre o que veio antes e o que vem a partir dele. O que veio antes de Memórias Póstumas? O romantismo. O que veio depois e a partir de Memórias Póstumas? O realismo. Portanto, alternativa letra A prosa romântica e a realista naturalista. Como provando a nossa tese de que o naturalismo é um braço do realismo, certo? Um braço radical, como disse o nosso colega. Questão número 8. Leia atentamente. Então, é para a gente julgar entre verdadeiro e falso. Aliás, é para a gente julgar em relação ao realismo-naturalismo o que está correto ou não. Muito bem. Primeiro, segundo a Revolução Industrial, cientificismo, progresso tecnológico, socialismo utópico, filosofia positivista de Auguste Comte, o evolucionismo formam o contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. Gente, isso é um resumo perfeito para você de tudo o que mudou na sociedade, que fez com que se mudasse o jeito de escrever e de pensar a literatura. Daí o surgimento do realismo. Certíssimo. Número 2. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Muito pelo contrário. Ele está pouco se ligando para sentimento e para intuição. O que ele quer é narrar o que realmente acontece, de fato. De modo que isso condiz muito com a postura romântica. De modo que essa alternativa está errada. Número 3. Os maiores representantes da estética realista e naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. A gente estudou cada um deles, vocês sabem muito bem que a alternativa está certa. Número 4. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade? Não, gente. A visão fantasiosa da sociedade é romântica. Jamais ela pode ser realista, porque o realista diz sobre o real e não diz sobre o que gostaria que acontecesse, certo? Portanto, temos 1 e 3 como verdadeiras, a alternativa letra B de bola. Questão número 9. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo, que, alternativa letra A, se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação? Não, gente, naturalismo não tem nada a ver com natureza. Pelo amor de Deus, tem a ver com o estado natural do homem, enquanto ser possivelmente selvagem, possivelmente frágil, corrupto, certo? Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas? Gente, não tem nada a ver com comunidade primitiva, homem rústico, nada a ver com isso. Letra C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculado de compromissos com a realidade? Não. Isso quem vai fazer são os parnasianos, na nossa próxima aula, no dia 10 de agosto. A gente vai entender melhor. Alternativa letra D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. Analisar a perversão sexual, tudo bem, mas não condena. O realismo não condena, ele só mostra, certo? E muito menos em nome de uma moral religiosa que não se tinha na literatura dessa época, tá certo? Portanto, ficamos com a E como correta, vamos ler. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Isso é o quê? Um resumo lindo e maravilhoso do determinismo de Hippolyte Taine, certo? Hippolyte Taine. Portanto, o que é isso? Ele diz que o meio, o momento e a raça predeterminam a ação e a conduta das personagens, certo? Questão número 10. Analise a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Incorreta, hein? Tem que ver o que está errado. Atenção. Alternativa A. Prosa naturalista. Muito bem. Alternativa A. As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais? Sim, a gente acabou de ver que as leis naturais predeterminam as ações. Determinismo. Isso está certo.
Letra B. O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictórica dos ambientes. Gente, o realismo não descreve nada mais do que o essencial, portanto não é um descritivismo intenso. E não reflete uma visão pictórica, uma visão idealizada, uma visão criada e ilusória da existência. Ele reflete uma visualização cruel, uma visualização real daquilo que se vive. Portanto, essa é incorreta, ficamos com a alternativa letra B. Questão número 11, é um texto do nosso professor, crítico literário, Alfredo Bose, que diz: desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima, e buscam-se para ambas causas naturais, raça, clima, temperamento, ou culturais, meio e educação, que lhes reduzem de muito a área de liberdade. O escritor tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento. Aí a pergunta é, o texto se refere a qual escola? Ao romantismo? Obviamente não, porque o romantismo é idealizado e não tem nenhuma, como que eu posso dizer que ele disse mesmo? Nenhuma narração das mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima. Portanto, ficamos com a alternativa letra B, realismo, certo? E a última, para a gente terminar, questão número 12, é um trechinho de Memórias Póstumas que diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O que ele quer dizer com isso? Que Marcela amou-lhe enquanto ele teve dinheiro para sustentá-la. Portanto, ela amou por um período de tempo e por um gasto, que foi o gasto que ele teve com ela até ela o abandonar. Certo? Então, vamos lá. Nesse trecho, Machado de Assis, vamos ver o que Machado de Assis fez nesse trecho. Letra A. Surpreende o leitor com um vocabulário exótico e comparações inesperadas? Não, gente, o vocabulário é muito simples. Réis, tudo bem que pode ser desconhecido pra gente, mas é a moeda da época. Não, isso está errado. Letra B. Dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através de um estilo rebuscado e colorido. Tá tudo errado. Não é autobiográfico, não é impressionista. O estilo não é rebuscado e muito menos colorido. Letra C. Explora com muita felicidade a psicologia feminina, razão pela qual foi aceito com entusiasmo pelo público ansioso de uma literatura romântica. Gente, Machado de Assis é realista. Ele não vai ser aceito pelo público leitor romântico, certo? Então tá errado também. A letra D diz: focaliza o emergente proletariado fluminense e os interesses ocultos por trás de suas ações aparentemente triviais. Não, gente, proletariado tem a ver com indústria. E na época de Memórias Póstumas não se tinha indústria em grande escala no país. Então, obviamente, Machado de Assis não poderia narrar sobre algo que não existia. Certo? Em grande quantidade, eu quero dizer assim, para ser formada uma classe operária no país. Isso quem vai narrar são os escritores mais para frente do pré-modernismo, já do modernismo, certo? Portanto, ficamos com a letra E como correta. Vamos ver o que ela nos diz. Dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo pessimismo. A gente viu que a principal característica de Machado, para vocês nunca mais esquecerem na vida, a ironia, certo? Sempre. Humor, a gente vê, por conta da ironia, passa a ser engraçado, apesar de ser uma crítica para nós leitores, certo? E frutos de um profundo pessimismo. Quando você lê Machado de Assis, você naturalmente vê que ele não gosta do ser humano, porque ele dedica Memórias Póstumas a um verme. Portanto, se ele dedica Memórias Póstumas a um verme, e num capítulo ele diz que o único defeito daquele livro é o leitor, logo você leitor vale menos do que o verme, porque o verme ganhou a obra, e você é o defeito da obra. Se você vale menos que o verme, está na cara de que Machado de Assis não gosta da humanidade. Ele não gosta porque ele descobriu os podres, descobriu as corrupções, as fraquezas,
as fragilidades e nos presenteia com a literatura que escancara isso a todo mundo. Maravilha? Eu agradeço o tempo de vocês, desculpe ter me estendido um pouco aí no vídeo, eram bastantes exercícios, né? Eu espero que tudo tenha sido sanado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite e até a próxima aula.